Olá, tudo bem? Eu sou João Vitor Salles, sou professor de inglês e sou o fundador da Inglês Elite Pro. Obrigado por ter clicado no link e ter chegado até aqui. A conversa aqui é para ser rápida e direta. Eu quero falar para vocês como eu consegui evoluir meu inglês até chegar na fluência. Eu pensei até em começar esse vídeo falando inglês, mas aí poderia ter um problema aqui de entendimento, então eu resolvi pôr alguns dos meus alunos falando inglês. Hi everyone, my name is Mos Ramos. I'm an agricultural engineer and I work with a trade company with the sugarcane market. I feel the improvements since I started the class in my communication skills, in my presentation skills, and also the communication side of the company with the foreign people. João have a good methodology. His background about acting have been helped me to improve my presentation skills, be more clear and concise in the communication side of the company. O passo a passo foi muito simples. Para fazer faculdade nos Estados Unidos, eu precisava fazer uma prova muito famosa. Eu fiz a IELTS. E para isso eu passei 3 meses. Eu falei que foram 6 meses e foi mesmo. Eu passei 3 meses estudando muito a questão básica. Muita gramática, muito vocabulário. Estudando mesmo, mas não no sentido da fala. Mas tentando acertar as questões mais objetivas e a questão de texto, né? Interpretação de texto da prova. Só que eu estudava muito, gente. Eu estudava 2 vezes por dia, umas 3 horas cada sentada. Por isso que eu não sei necessariamente se isso é aplicável para você. Mas eu espero que isso não lhe assuste, porque eu depois vou falar um pouquinho também do que eu faço com meus alunos, que é baseado justamente nessa experiência que eu tive. My name is Ana Clara. I am a civil engineer. I live in Rio de Janeiro. João makes me feel really confident because he's a very good teacher and he's patient, and it's really interesting to learn with him. I realized that I'm better than when I started. I'm not good yet, but I think that I can speak a little bit more than when we started like 1 month ago. Depois desses 3 meses eu fiz a prova, passei na prova, fui para os Estados Unidos, mas a minha fluência não estava aí, eu ainda não era fluente. Porque a fluência não tem a ver só com conhecimento do vocabulário, da gramática, na verdade tem muito pouco a ver com isso, né? A fluência a gente tem mais como questão de fala, como você fala o inglês. Só que aí chegando lá, quando eu estava fazendo faculdade, eu fui convidado para fazer uma peça de teatro. E a peça de teatro era toda em inglês e eram 250 páginas de peça de teatro. Era um livro a peça de teatro. Claro que a gente editou, tirou algumas partes do texto. Eu, obviamente, apesar de fazer parte do grupo que era protagonista da peça, eu não decorei 250 páginas, porque tinham outros personagens, mas por ser protagonista eu estava praticamente em todas as cenas dessa peça. Então eu tive um trabalho aí de decorar em 2 ou 3 semanas muito texto em inglês. Muito texto em inglês. E ao mesmo tempo que a pessoa que dirigiu a peça na época pediu para que eu fizesse um trabalho de redução de sotaque, que na verdade não era um trabalho de redução de sotaque, era um trabalho realmente de fluência, de aprender a falar inglês. Porque às vezes não, a maioria das coisas que eu falava não dava para entender. Eu peguei uma professora particular de inglês nos Estados Unidos e fiquei fazendo um trabalho de accent reduction. E o que ela trabalhava comigo era justamente a fluência da minha fala, a pronúncia e o ritmo, basicamente essas duas coisas, pronúncia, ritmo e entendimento também. E aí, depois dessa peça, depois desse trabalho que eu fiz de 3 semanas, né, eu já estava lá nos Estados Unidos há uns 2 meses quando eu comecei a fazer esse trabalho, então talvez nem tenha sido os 6 meses, talvez tenha sido mais rápido, aí a fluência veio. Aí depois dessa peça de teatro que eu fiz, depois desse trabalho de accent reduction que eu fiz, aí meu inglês fluía, eu conseguia me comunicar em qualquer lugar, as pessoas conseguiam me entender muito bem. Então, eu estou falando isso porque eu quero mostrar para você que não necessariamente você tem que se dedicar uma vida inteira a aprender, não necessariamente é um trabalho que o acúmulo de tempo está relacionado, é muito mais relacionado à quantidade de dedicação que você tem, à urgência que você tem para fazer aquilo. Só que eu trabalho com o pessoal de Business English, né, que são executivos na sua maioria. E eles não vão ter 3 horas para se dedicar, 6 horas para se dedicar por dia. Né? Mas também não é necessário que eles tenham um inglês perfeito,
com sotaque americano. Isso não é. O importante para eles é saberem se comunicar bem dentro da empresa, saber passar bem os relatórios que eles têm que passar, saber entender o e-mail, saber responder o e-mail de forma boa, que eles tenham uma boa afluência no inglês dele, né? Ou seja, tenham um inglês, como a gente chama, standard, que é um inglês bom. E aí eu junto esses dois métodos, que é simplesmente você fortalecer a sua base com gramática, com vocabulário, isso é importante, mas muito mais fundamental é esse outro trabalho em que a gente memoriza alguns textos, trabalha no entendimento daquele texto, faz com que o aluno realmente decore trechos daquele texto, porque desta forma você vai estar decorando a estrutura, você vai estar decorando a fala, você vai estar decorando o ritmo. Claro que com eles eu faço em doses menores, às vezes 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E tenho contato com eles também pelo WhatsApp, onde eu fico trocando áudios, esse tipo de coisa, que é para dar um pouco mais de prática, porque é um treino mais diluído do que eu tive lá, afinal de contas eu me dedicava 100% a isso. Por enquanto eu ainda não estou com vagas abertas para novos alunos, né? Eu estou dando conta apenas daqueles alunos que chegaram para mim esse ano. Mas se você quiser já começar a treinar a sua base, começar a trabalhar da mesma forma que eu trabalhei lá quando eu ia fazer a prova, que eu trabalhei o IELTS e tal. Se você já quiser começar a trabalhar essa sua base de forma gratuita, com os materiais que eu faço para os meus alunos, eu estou disposto a compartilhar com você de forma totalmente gratuita. Eu mando para o seu e-mail todos os PDFs, todos os exercícios, porque aí você pode fazer como eu fiz lá. Porque naquela época eu fazia o quê? Eu estudava a parte gramatical e tal, sozinho em casa, e tinha uma aula uma vez por semana em grupo, com algumas pessoas online. E eu estou oferecendo exatamente essa base para você, totalmente gratuita, sem pegadinha, sem nada. Você só precisa de colocar o seu e-mail aqui embaixo, e eu vou estar disponibilizando os materiais para você e marcando algumas aulas em grupo gratuitas no final de semana, geralmente no sábado de manhã, 100% gratuito, você não tem que fazer nada, não tem que me dar nada, é só comparecer e participar, porque aí você vai fortalecendo essa base. Dou de forma gratuita, porque além de hoje todo mundo ter acesso a essas informações, eu sei que existe um trabalhozinho a mais que depois você vai ter que fazer para realmente atingir a fluência, mas eu quero que já você comece a acessar essa base, até para que eu possa também ir encontrando as pessoas que estão mais engajadas. Eu sei que as pessoas mais engajadas, elas vão aparecendo e a gente vai se relacionando, construindo até uma amizade na maioria das vezes. Só que não deixe para depois, porque eu tenho uma quantidade limitada de e-mails gratuitos que eu posso enviar para as pessoas. Porque como eu estou dando de forma gratuita, eu também não vou estar pagando para distribuir esse material. Por isso que eu estou fazendo por e-mail também. Mas eu tenho uma quantidade limitada de e-mails gratuitos que eu posso mandar. E eu só vou mandar aquela quantidade gratuita. Claro que se eu estou vendo que o aluno, né, esse aluno gratuito, ele não está abrindo os e-mails, não está respondendo as questões, ele não está participando, eu vou excluindo ele da lista, porque aí eu vou dando espaço para novas pessoas. Mas geralmente as pessoas que chegam são pessoas mais engajadas, eu não ficaria esperando por uma exclusão para poder entrar na lista. Mas também, se você quiser ter mais paciência e pensar sobre se você quer uma coisa gratuita, eu não sei porque você pensaria sobre isso, mas se você quer pensar sobre será que eu quero material gratuito de inglês no meu e-mail, tem essa possibilidade também de, se não tiver mais espaço na lista, você ficar nessa lista de espera. É muito importante que você já fortaleça essa base, principalmente se um dia você quiser ter aula de inglês comigo ou com algum dos meus professores. E aí acaba também que esse material serve para adiantar o seu trabalho, adiantar o meu trabalho, porque eu já pego você com uma base mais fortalecida, preparada para essa segunda etapa, de repente, ou já tirando algumas dúvidas. Então, é um trabalho que eu acho muito valioso, mas que se eu fosse você, eu não deixaria para depois. E vou deixar você agora com os depoimentos dos meus alunos, para você conhecer um pouco o meu trabalho, você entender que eles são pessoas que estão aí normais, pessoas como você, que estão se esforçando, que não tem muito tempo para dedicar, mas o tempo que tem, eles estão ali tendo aula e estão tendo um crescimento e estão tendo feedback muito bom da empresa. Então, fica aí só mais um pouquinho e assiste esses depoimentos, beleza? Até mais. Hello, my name is Marcia. I'm an accountant, but nowadays I'm working in internal audit. Classes with João has been very nice because we have a lot of flexibility. I have many trips during the month. We have opportunity to see many vocabulary, improve the pronunciation, have opportunity to exchange experiences, improve my listening, and everything can get more professional in English. That's why I'm so happy with this experience having classes with João.
Hello, my name is Telina. I'm a assistant. The English classes help me for my confidence. I work with my brother and he is living in USA and I need to read and speak in English. And the classes help me in this function.